Olá, boa noite. Ele é graduado em teatro, mestre e doutor em artes cênicas pela Universidade Federal da Bahia. Tem obras publicadas e prêmios acumulados, 5 troféus Senin e 3 prêmios Braskem. Foi roteirista do filme Cidade Baixa, de Sérgio Machado, e autor da comédia musical Vixe Maria, Deus e o Diabo na Bahia, que ficou mais de 4 anos em cartaz. Meu convidado de hoje é o diretor, dramaturgo e compositor Gil Vicente Tavares. Boa noite, Gil. Boa noite. Prazer em recebê-lo. Obrigado pelo convite. Gil, o teatro em sua vida começou muito cedo, né? Com 4 anos de idade. Pois é, eu morava no Rio de Janeiro nessa época e minha mãe foi trabalhar no espetáculo chamado Condomínio da Floresta Encantada. E acabou que eu fiz um papel de onça no espetáculo, era uma das onças lá dessa Floresta Encantada. Fiz até turnê. Isso que eu ia falar, a gente teve turnê e tudo. Fomos para Volta Redonda com o espetáculo. E depois minha mãe virou aderecista da Rede Globo um tempo e acabou que eu fiz Sítio do Capão Amarelo, fiz também Pirlim Pim Pim, fiz algumas coisas de TV. E aí tive uma relação com o teatro desde pequeno. É curioso isso, né? Como os destinos vão levando a gente. Exato. E o ambiente, né, que você foi criado é extremamente artístico, né? Sua mãe, professora de conscientização corporal, dançarina, completamente envolvida, né, com o teatro. Seu pai, poeta, compositor, dramaturgo. Pois é. São influências que contam, né? Contam. Eu costumo brincar, e não é uma brincadeira, é uma verdade, que lá em casa a grande briga é que minha mãe queria que eu fizesse teatro e meu pai queria que eu fizesse música no vestibular. Então a arte sempre esteve muito presente na minha vida e acompanhar todos os processos de minha mãe, de meu pai. Eu pude conviver, eu tive momentos muito felizes na minha vida de acompanhar a montagem de espetáculo de meu pai, de ver ele criando poesias e me mostrando antes. Uma vez eu virei à noite com meu pai compondo com Baden Powell, lá no antigo Barcanô, ali do antigo Meridian também. Então são certas coisas que vão mexendo com a gente e vão formando o nosso caráter, nossas escolhas, nossa estética, né? Isso te marcou muito, né? Tem esses momentos marcantes que ficam na história. Pois é. E te influenciam hoje essas coisas que você viveu? Claro, claro. Eu acho que agora foi inclusive aprovado, né, que tem que se ter no ensino fundamental, o ensino do teatro, da dança, da música, que é uma coisa que acho que vai demorar pelo menos uns 50 anos para isso ser levado a sério, mas essa formação é fundamental para o ser humano. Platão já dizia lá atrás, né, na República, que a gente tinha que ter uma formação, né, educação física, filosofia, que na época era tudo, ciência, matemática, biologia, e música. Porque ele achava que a gente tinha que mexer com a sensibilidade, com a razão e com o corpo, que são as 3 coisas básicas que compõem o ser humano. Então, se uma dessas está meio desequilibrada, o homem acaba que fica desequilibrado também. E você teve a oportunidade de conviver com tudo isso, né? Na adolescência estudou piano, compôs. São experiências que fazem muito diferença, mal piano, né? Na verdade. Eu tinha um problema com a mão esquerda, que tinha que estudar clave de Fá, e aquilo me dava uma agonia muito grande. E eu comecei a querer compor desde cedo. E aí meu padrasto me deu um violão e acabou com minha carreira de pianista, porque o violão era muito mais fácil para compor. No instante pegava aquelas revistinhas que vendia em banco e começava a tirar música, aprendia a fazer os acordes, e aí eu já estava fazendo canções e acabei que, infelizmente, abandonei o piano. Eu preferia que eu tivesse sido obrigado a estudar piano, porque é um instrumento que, para compor, para tudo isso, ele é mais completo e te dá uma abertura de conhecimento de teoria de tudo isso. Então eu tenho essa falha na minha formação por ter abandonado, culpa minha principalmente, mas enfim, o violão também me abriu outras possibilidades fantásticas, mais na área do popular inclusive. Você começou escrevendo nessa época do violão, né? E na universidade, logo cedo, nomes como Fernanda Paquelê, ser incentivado por um nome como esse a escrever faz diferença, né? Pois é. Pesa, né? Pesa. Inclusive, curiosamente, a minha primeira peça mesmo de teatro que eu escrevi foi Fernanda Paquelê e Márcia Andrade, que até ganhou o Braskem agora também, o prêmio Braskem. Trabalhou comigo em SAD, e as duas queriam fazer uma cena pro Ato de 4. E perguntaram para mim: Gil, você escreve para teatro? E eu falei: claro, mentira, não escrevia. Eu menti, disse que escrevi essa peça. Acabou que Evold Hackler, que é um grande mestre meu, ele ficou muito entusiasmado com o texto e indicou para uma aluna montar. Foi uma das primeiras peças de formatura assim, com textos de aluno da escola de teatro a serem montadas, e Ivana Chachinet dirigiu em 1997 essa peça. Eu escrevi a peça em 96. Tinha uns 18 anos na época. Eu entrei muito cedo na escola, entrei com 17 anos.
E então a minha carreira com a dramaturgia começou por aí. Ainda na escola de teatro, eu escrevi mais 3, 4 peças que eu viria a montar, sei lá, 10 anos depois. E você, quando se formou, né, seu trabalho de formatura, sua peça, lhe rendeu um prêmio de revelação. Foi o meu primeiro prêmio, chamado Prêmio Copene, que atualmente é o Braskem. Foi uma peça que eu tive a honra de trabalhar com os melhores profissionais da cidade, saí convidando todo mundo na cara de pau e todos foram aceitando. Então trabalhei com Arildo Dédio e Joana Schnittmann no elenco, que estavam brilhantes em cena, e o cenário é Luz de Tudela, que hoje em dia é um parceirão meu do Teatro Nu, do nosso grupo. Figurino e maquiagem de Claudete Eloy também, que era um escândalo. Eu tinha uma equipe muito boa trabalhando comigo, e aí essa formatura chamou a atenção e acabei sendo convidado para fazer uma temporada... Portugal? Não, temporada profissional na Sala do Coro. Ah, tá. Logo depois eu fui para Portugal. Depois você foi, né? Fui convidado pela Cena Lusófona para passar 6 meses conhecendo o teatro português. Como é que foi essa experiência? Foi incrível, foi quase uma pós-graduação para mim, foi uma grande guinada na minha carreira, porque eu tinha acabado de me formar e, obviamente, uma graduação, você sai sem, ainda sendo, eu me formei com 21 anos, ainda muito moleque, inexperiente, e tive a oportunidade de rodar o país inteiro, Portugal, e ainda dei umas escapadas para algumas capitais. Fui ver teatro em Berlim, fui ver teatro em Paris, e fui para a Espanha também, fui para alguns lugares e ver outros tipos de teatro, ver montagens no Berlin Ensemble, que é uma espécie de templo do teatro mundial, onde Bertolt Brecht fez as suas grandes peças. Isso mudou muito minha forma de ver o teatro. Porque é importante, às vezes, a gente sair, né, da nossa província para conseguir ver lá fora. E acho também importante a gente voltar para poder contribuir, tentar fazer arte onde a gente vive também, né? Porque essa coisa de ficar só imigrando, às vezes, eu acho que a gente perde de ter na nossa terra os grandes talentos que, às vezes, infelizmente, tem que migrar, porque as oportunidades lá fora são muito melhores, né? Vide os grandes nomes que estão aí do teatro baiano tomando conta do cenário nacional, né? Ok, Gil. Olha, daqui a pouco eu volto a conversar com o diretor Gil Vicente Tavares. Não saia daí. O Band Entrevista volta já.